O Olho de Horus. Oitava parte. Édipo, o caminho da compreensão. A civilização egípcia, guiada pelos sacerdotes da escola de mistérios de O Olho de Horus, se baseava em uma crença fundamental, a de que o homem encarna diversas vezes para viver um processo de aperfeiçoamento que o leva de sua animalidade original à sabedoria e à imortalidade. Esse caminho evolutivo tem 7 fases, 7 níveis determinados pela sabedoria que já acumulou, pela frequência com que vibra e pela quantidade de energia vital que pode processar. A sabedoria alcançada, decorrência das verdades que comprovou em cada vida, permite-lhe passar cada vez mais tempo em um estado de paz interior e, com isso, aumentar aos poucos sua frequência de vibração. De forma gradual, vai aumentando a quantidade de energia vital que pode processar e distribuir em seu sistema nervoso. Cada vez usa um chakra mais alto entre os 7 localizados em sua coluna vertebral para captá-la, e sua aura ou campo eletromagnético pessoal vai crescendo proporcionalmente. As circunstâncias que o homem vive, os processos pelos quais deve passar, com o objetivo de evoluir e de adquirir sabedoria, foram estabelecidos por Deus de forma perfeita. Os egípcios acreditavam que a energia que flui de Deus e que se manifesta de diversos modos determina os processos a que cada espírito é submetido. O universo seria como uma fábrica de consciências, submetida a uma série de processos lineares. O homem encarna sobre a Terra, que gira em redor de uma radiosa fonte de energia, o Sol, e dele recebe sua primeira energia. O Sistema Solar, por sua vez, gira em torno do Sol central da galáxia, outra fonte radiante de energia. Eles descobriram que durante este giro, que leva 25.920 anos, e ao qual chamaram de ano cósmico, o Sistema Solar recebe a energia de uma série de astros radiantes, que produzem diferentes campos de força. Dividiram esse percurso em 12 setores, 12 forças fundamentais que o planeta recebe nos 2.160 anos de cada travessia, cada um produzindo diferentes processos e circunstâncias que o homem deve viver, e que são parte de uma linha de montagem da consciência. Chamaram de néters a estas energias dos céus. A cada uma das que iam identificando, davam um nome e uma figura simbólica. Assim, podiam reconhecer suas características e apresentar-lhes suas oferendas e referência. Em consequência, sua civilização estava orientada para os céus, e seus processos coletivos eram determinados pelos astros. Os sacerdotes sabiam que quanto mais energia de um dos fogos do céu, de uma das estrelas ou constelações, o homem recebesse, mais benefícios teria. Por isso, as estrelas que se situam sobre o eixo de giro do planeta, as estrelas polares que permanecem fixas no mesmo ponto durante milhares de noites, davam um tratamento especial. Além disso, em uma época em que a noite era comparada à morte, ao perceber que tais estrelas apareciam sempre no mesmo lugar, sem circular pela abóbada celeste, o povo transformou-as no poder que reina na escuridão, força nefasta que trazia as mortes e as desgraças.
Esta série de forças que impulsionava os processos e eventos mais difíceis da vida eram comandadas por uma figura simbólica, a que chamaram de Set, raiz do Satã atual. Set, o Senhor da Escuridão, o poder que atravanca o avanço do homem, que o submerge em paixões animais, fazendo com que permaneça estacionado na ignorância. Tinha uma função importantíssima no universo egípcio. Levava o homem a cometer erros, induzia a condutas agressivas e desrespeitosas, que apenas produziam dor, sofrimento, angústia e medo. Os resultados destas condutas erradas angustiavam ao homem, trazendo sofrimento e impulsionando-o a procurar o caminho da paz e da felicidade. Compreendia que com seus atos agressivos para com os outros, somente estava se machucando. Então, mudava, e a força da luz iluminava sua consciência. As forças que levavam o homem a mudar, a avançar em direção à cordialidade, à paz e ao entendimento, eram comandadas por outra figura simbólica, a qual chamaram de Osíris. Osíris é o Senhor da Luz, o poder que impulsiona o avanço do homem para a espiritualidade e a vibração no amor, ao longo de muitas vidas e circunstâncias difíceis. Neste universo de contrastes, de polos opostos, enfrentam-se Set e Osíris, as forças da escuridão e da luz, para modelar a consciência do homem e levá-lo a entender a importância da neutralidade. A neutralidade não gera uma força oposta que faz perder energia. Antes, é a base da supercondutividade, um princípio físico que ainda está sendo descoberto. A neutralidade implica em respeitar os demais. Implica em ter consciência para não intervir nem impedir os seus processos do destino, as situações difíceis que o homem precisa viver para aprender. A neutralidade implica em compreensão de como funciona o universo, aceitação de que tudo o que acontece é perfeito e tem um propósito de amor, porque foi desenhado por Deus, que é amor. O ser humano atinge a neutralidade ao fim de seu giro de reencarnações, no momento que verificou na própria pele todas as verdades do universo, quando renasce em espírito e atinge a iluminação. Este momento é simbolizado por Horus, um falcão dourado que a tudo vê, tudo sabe, que voa sobre os contrastes e as limitações naturais do universo. Isso porque não apresenta resistência. Horus é o símbolo da consciência permanente, imortal, de um ser respeitoso em equilíbrio, capaz de concordar com todos os seus poderes e a paz eterna. Este momento de equilíbrio é experimentado no planeta 4 dias por ano, os dias do equinócio de inverno e verão, quando o dia tem a mesma duração que a noite. Em Edfu, construíram um templo para comemorar o nascimento de Horus, venerar e estudar o momento final do caminho evolutivo. O templo tem seu eixo e seus pórticos orientados para o ponto no horizonte por onde surge o sol no equinócio de verão. Quase todos os complexos religiosos egípcios tinham em seu interior 2 templos, 2 observatórios astronômicos, um solar e outro estelar, com seus eixos e pórticos orientados a 90 graus um do outro.
Isto permitia enquadrar simultaneamente a estrela que personificava a força fundamental venerada no templo e a fonte de radiação mais próxima do homem, o Sol. Isso nos dias que definiam as mudanças climáticas, as estações, os pontos em que mudava o meio ambiente de todos os seres da Terra. Em certos casos, como em Edfu e Dendera, um mesmo templo enquadrava com seus pórticos uma estrela brilhante que anunciava a saída do Sol por esse mesmo lugar um pouco mais tarde. Edfu e Dendera são dois templos irmãos, dois observatórios que se complementavam para registrar de forma precisa a abóbada celeste sobre o Polo Norte e o Polo Sul do planeta. As estrelas polares eram um ponto de referência para registrar qualquer variação na inclinação do eixo da Terra com relação ao Sol. Este ângulo é o que causa as estações, os solstícios e os equinócios, o clima do planeta. O estudo e registro destas estrelas fixas e sua relação com o Sol e com as outras estrelas era muito importante, pois qualquer variação em seu movimento habitual antecipava grandes mudanças na vida do homem. Eram as estrelas nefastas, as das grandes mudanças. Foram localizados a uma distância precisa de forma a produzir uma diferença de 1 grau exato em sua latitude. Dendera se localiza nos 26 graus e Edfu nos 25 graus de latitude ao norte do Equador. Assim podiam registrar facilmente o movimento do sistema solar pela galáxia, o que era fundamental para os sacerdotes, pois determinava a passagem pelas diversas constelações, pelas energias fundamentais que determinam o caminho evolutivo do homem. As mudanças de era, a passagem de uma constelação zodiacal a outra, determinaram as etapas em que os sacerdotes revelaram os mistérios do universo a seu povo. Mudaram a localização de sua capital imperial e até os nomes de seus faraós. Todos os templos que construíram enquadravam em seus pórticos um setor do céu, por onde se movimentavam os mazarotes, os fogos do firmamento, permitindo-lhes registrar seus movimentos com facilidade. O templo de Horus em Edfu estava virado para o Polo Sul e enquadrava a estrela Canopus, enquanto que o templo de Hathor, em Dendera, enquadrava a estrela Alpha Draconis no Polo Norte. O templo de Horus em Edfu festejava seu nascimento no equinócio de verão, 3 meses depois. O templo de Hathor em Dendera festejava a renovação da vida, a fertilidade trazida pela inundação do Nilo no dia do solstício de verão. O templo secundário, dedicado a Ísis em Dendera, enquadrava a estrela Sírio às noites sobre o horizonte, sua personificação no céu, que com sua reaparição anunciava a enchente do Nilo, e ao amanhecer, o surgimento do Sol no dia do solstício de verão. Nesse dia, a inundação marcava o fim do ano solar egípcio, celebrando-se em Dendera as festas do Ano Novo em honra de Hathor, a força que renova a vida, e de Ísis, a que trazia a água, sustento do Egito. Três meses depois, o templo de Neftis em Edfu, do qual só existe a base, enquadrava o ponto do horizonte por onde aparecia a estrela Procyon, que anunciava o tempo de semear e, ao amanhecer, o surgimento do Sol no dia do equinócio de inverno. Os astros
21 de abril, no e lá chegava a barca de ouro com a imagem de Hathor que vinha de Dendera pelo Nilo. Esta cerimônia era chamada de Festival do Belo Encontro, quando Hathor, a força da vida, festejava em Édifo a culminação do processo que ela havia iniciado. As estrelas e os sóis viajam de um horizonte ao outro pelo céu em barcos simbólicos. As imagens que estas estrelas representavam, como Hathor ou outro dentro de barcas de ouro, em procissões pelo Nilo. O antiquíssimo templo dedicado a Horus em Édifo, chamado de Apolinópolis Magna pelos gregos, começou a ser reconstruído em 237 a.C., durante o reinado do faraó Ptolomeu III, um dos reis macedônios que governaram o Egito como herdeiros de Alexandre Magno. A obra durou 180 anos, terminando em 57. O povo de Édifo ocupou os terrenos que eram antes exclusivos do complexo religioso. Seus muros de proteção externos desapareceram há muito tempo e a maioria de suas construções foi destruída. O templo principal, dedicado a Horus, o Falcão Dourado, permanece ainda intacto. Foi reconstruído pelos Ptolomeus, paralelo ao Nilo, no mesmo local onde existira um templo mais antigo. Os templos no Egito, que eram orientados para uma estrela em particular, só eram úteis por aproximadamente 300 anos, uma vez que o movimento do sistema solar em torno da galáxia tirava do foco a estrela objeto do registro. Por este motivo, desmontado e reconstruído com seu eixo ajustado em aproximadamente 4 graus. Por esta razão, são encontradas pedras marcadas por faraós anteriores nas bases dos novos templos. Era como girar o telescópio. O caso dos templos solares é diferente, pois o ângulo entre o equador e a eclíptica, por onde o Sol se movimenta, muda somente 1 grau a cada 7.000 anos. Os templos solares enquadrados com o ponto do horizonte onde surge o Sol em uma data especial serviam por milhares de anos. O eixo do templo está orientado para os 86,5 graus sudoeste. Ali, aos 26 graus sobre o horizonte, se localizava todas as noites, praticamente sobre o Polo Sul, a estrela Canopus, a segunda mais brilhante dos céus depois de Sírio. Canopus, Alfa Cariani, situa-se a 74 anos-luz da Terra e é a estrela mais brilhante da constelação de Carina, antes conhecida como Argo Navis, guia do navio Argos, no qual Jasão e os argonautas embarcaram para encontrar o vélo dourado. O pílono ou fachada do templo, com suas 2 grandes torres, enquadra a estrela do Polo Sul. Cada torre é um espelho exato da outra, até nas inscrições e baixo relevo de seus muros, simbolizando a existência da simetria em um universo assimétrico, que permite o movimento. Na frente, a figura do faraó esgrime uma espada para os inimigos do Egito com um gesto ameaçador, em um símbolo recorrente desde a época de Nármer.
Sobre o pórtico, há o disco alado com as duas serpentes. As duas torres produzem a imagem nos hieroglifos de um horizonte entre montanhas que enquadram o sol. A fachada de 35 metros de altura, altura de um edifício de 10 andares, sustentava 4 mastros altíssimos, em cujas pontas tremulavam ao vento enormes bandeiras de cores brilhantes. Atravessando o pórtico pelo eixo do templo, chega-se a um pátio aberto com galerias laterais, sustentadas por 32 colunas com capitéis floridos de diversos estilos e variadas formas. Na fachada interior do pílono, que se abre sobre o pátio interior, as imagens talhadas também estão dispostas simetricamente, como em um espelho, variando apenas as formas simbólicas sobre suas cabeças. O muro interior, totalmente recuperado, e a colunata dão uma forma perfeitamente simétrica ao pátio externo. O equilíbrio do conjunto enche de harmonia o espaço onde os iniciados recebiam suas lições. As diferentes cenas talhadas em baixo relevo explicam o processo evolutivo do homem, suas relações com as forças dos céus, a luta entre o espírito e a matéria que permite que se encontre a verdade através dos opostos. Nos tempos da Escola de Mistérios, existia um lindo jardim neste pátio, onde os iniciados faziam exercícios para constatar na própria pele as informações passadas pelos mestres. Aqui recebiam conhecimentos correspondentes ao seu nível de consciência. Trabalhavam sob a direção do mestre do misticismo, dedicando-se ao objetivo principal da neutralidade num mundo bipolar. Provaram que podiam levar sua consciência individual até a consciência universal. Entenderam a necessidade de um universo de contrastes que produzisse vivências, situações e processos que permitissem uma decisão livre. Cada vida permite que se experimente um lugar diferente, uma família diferente, diferentes condições de saúde e riqueza, diversas situações nas quais se pode cometer erros diferentes. Sete é derrotado na consciência do homem graças aos erros cometidos por ele ao longo de muitas reencarnações. A comparação dos resultados obtidos com sua atuação produz a compreensão, a luz na mente. Experimentaram o princípio vital de outros seres e entenderam que existe somente uma grande consciência no universo. Isto foi verificado diante de uma das palmeiras no jardim da galeria, quando se concentravam nesta até sentir o vento em suas folhas. Descobriram que somente mediante a entrega total se realiza uma fusão com o exterior. O tempo para de existir, e sua consciência e a da planta se fundem em apenas uma, ocupando o mesmo espaço. O mestre lhes ensinou que qualquer concentração começa com um exercício intelectual, dirigindo-se a atenção para a planta e trazendo à mente tudo o que se conhece sobre ela.
A razão clareia a mente, organiza, avalia, compara, analisa, até que se defina as características que transformam um ser em uma planta. Descobriram que uma vez que se conhece tudo sobre o objeto da concentração, o trabalho intelectual termina. Nesse momento, passavam à segunda fase de concentração, usando a intuição e todos os sentidos como uma forma de percepção, a fim de sentir tudo o que a palmeira é, apalpando sua forma, observando sua cor, seu cheiro, seu sabor, escutando seu som interior. Na última fase, realizavam exercícios de concentração espiritual. Já não pensavam na palmeira, já não sentiam como ela era, mas como na consciência, o homem se converte em palmeira e consegue experimentar um estado de ser diferente do habitual. Nesse estado, o ego desaparecia e o iniciado se encontrava com o seu eu superior. O tempo desaparecia. O silêncio expandia a consciência. Os braços se transformavam em galhos e uma paz interior inundava o nada. Desta maneira, neste pátio, puderam aumentar sua energia vital, sua frequência de vibração, reunidos com outros companheiros que tinham um nível de consciência similar, que se encontravam num estágio parecido no reino das reencarnações. A fachada interior, desde o pátio até o templo, é muito parecida com a fachada principal do templo de Dendera. Os planos e o desenho são muito parecidos. Os dois templos foram reconstruídos seguindo os planos de Imhotep, o arquiteto que construiu a pirâmide escalonada de Saqqara. O muro entre as colunas filtra a luz, permitindo que apenas um pouco desta entre no templo por sua parte superior aberta, facilitando a penumbra interior para a observação das estrelas. Duas grandes estátuas de Horus, como Falcão, com a dupla coroa do Egito, marcavam a entrada ao salão chamado de Salão da Vida. Hoje só resta uma das estátuas de granito. Ao entrar no grande salão que os egípcios chamavam de Casa da Vida, sente-se uma mudança de temperatura imediata. Respira-se a paz nesse ambiente. 12 colunas impressionantes sustentam o elevado teto que nunca pôde ser decorado. Ao percorrer-se este salão, utilizado no trabalho diário pelos iniciados do templo, as altas colunas, com seus belos capitéis, produzem uma sensação de equilíbrio e de permanência. Assim como em Dendera, este salão tem uma pequena capela para guardar os papiros, nos quais os escribas trabalhavam e que eram necessários para as lições com os discípulos do templo. Os egípcios chamavam de Kabet, ou tempo da sombra escura, ao primeiro nível do caminho evolutivo, quando o homem é praticamente um animal, um desalmado sem sentimentos, sujeito a paixões descontroladas e às reações automáticas de seus instintos. Seus atos de ira, ódio, instintos desenfreados lhe conduzem a resultados insatisfatórios, angústia, sofrimento, solidão e infelicidade. Depois de muitas vidas, está saturado de sofrer e compreende que ao ferir os outros, somente produz sua própria infelicidade. Neste momento, seu espírito renasce no segundo nível de consciência, chamado de Ba, ou tempo da sombra clara. Então descobre seus sentimentos, aprende a querer. No entanto, não controla suas emoções. Encontra-se ainda no inferno da vida. Ao ascender ao terceiro nível, chamado de tempo do coração que respira,
O pêndulo o leva ao extremo oposto. Transforma-se em um ser bom que vive preocupado com os outros, tentando resolver os problemas deles e fazendo-os evitar as situações dolorosas da vida. Também não consegue ser feliz, pois sua paz depende de outras pessoas. No entanto, não as respeita. Quer mudar a vida dos outros conforme ele acredita que deveriam viver. Esta atitude leva-o a confrontar seu sistema de crenças com o dos outros, pois não respeita as decisões que estes tomam. E quando se depara com situações difíceis para que aprenda, considera-as injustas, pois se vê como um ser bom que somente vive para os outros. Atravessando a porta do fundo, chega-se ao Salão das Aparições, assim chamado porque nele via-se, da penumbra de seu santuário, a brilhante estátua de Horus dentro de sua barca de ouro, usada nas procissões e cerimônias. A relação estreita do Templo de Horus com o de Hathor em Dendera fica patente na decoração das colunas que tem a imagem da deusa em seus capitéis. Do lado esquerdo está o salão de recepção das oferendas do povo, com sua porta externa, e o salão onde se armazenava e se preparava o incenso. Do lado direito encontra-se o salão das purificações, usado pelos sacerdotes em seus rituais diários de limpeza, com a porta para sair para o lago e poço do templo. Os sacerdotes escolhiam seus discípulos entre os seres que manifestavam maior respeito pelos outros, maior sensibilidade, os que demonstravam ter, no mínimo, um terceiro nível de consciência. Forneciam-lhes informações e a forma de verificá-las pessoalmente. Eram guiados para que aprendessem a elevar seu nível de vibração. O trabalho começava pelo controle dos instintos, do medo da morte, do instinto de defesa e agressão. Eram submetidos a situações de extremo perigo. Aprendiam a confiar nos outros. Anos depois, o trabalho deles era controlar as emoções, os desejos e os prazeres. Compreender que o corpo é igual ao universo, só que em outra proporção. Para isso, passavam por templos como o de Kon Ombo, Philae, Der El-Bahri e Luxor. Chegavam então ao quarto nível de consciência, chamado de Sekken, onde com outros seres nascidos nesse nível eram dirigidos pelo mestre das medidas. Este lhes ensinava como o nome e o número determinam a forma de tudo que existe. Em templos como o de Dendera, se transformavam em Kabirim, os que registram os céus, que aprendem como os ciclos dos astros atingem o homem, as forças fundamentais, as frequências de vibração da proporção áurea e da flor da vida. Depois do Salão das Aparições está o Corredor das Escadas, que tem um esquema exatamente igual ao de Dendera. Uma escada em caracol à direita e uma comprida escada reta junto à parede externa que levam ao terraço. Pela escada em caracol, subia a procissão com a barca de Horus até o terraço do templo para aguardar a aparição do sol nos dias de equinócio, e pela escada reta ela descia. Durante milhares de anos, registravam às noites os movimentos de Canopus, a estrela sobre o polo,
vibravam com a energia especial dos equinócios quando assistiam às cerimônias no terraço do templo em comemoração da chegada de todo ser humano à neutralidade. Deste salão em diante, já não podiam entrar os discípulos. Somente os sacerdotes de Horus atravessavam o corredor exterior e chegavam ao salão da Barca de Ouro, onde guardavam o santuário portátil usado nas procissões. Uma reprodução moderna encontra-se nesta capela e nos dá uma ideia bem aproximada do tamanho e da forma originalmente usada. A antecâmara das oferendas também se comunica com a chamada Capela Pura, um espaço aberto onde as imagens simbólicas das forças fundamentais do universo eram expostas aos raios de sol para que renovassem sua energia. Os muros do templo estão repletos de baixos relevos, usados para explicar os mistérios do universo, a razão da reencarnação, a forma de chegar ao fim do caminho e converter-se em super-homem. Neste mural, o faraó Ptolomeu IV, cercado por um sicamoro, a árvore da vida e outro símbolo de Hathor, recebe de Horus a palma com a lista da sua vida, as lições que deve viver em muitas reencarnações até atingir a iluminação. Do outro lado, a imagem de Nekhbet lhe entrega o destino imediato, o que deve viver nesta vida como faraó. A civilização egípcia estava baseada na reencarnação como processo de aquisição e verificação pessoal das verdades do universo. O espírito do homem encarna para aprender com os resultados de suas decisões, transformando-se, aos poucos, em um ser flexível, sábio, até não ter mais nada a aprender nesta escala do universo e iluminar-se. Da claridade exterior até a penumbra do Sancta Sanctorum, o nível do chão vai subindo para permitir que, a partir dali, o sacerdote pudesse observar o céu enquadrado nos pórticos, sobre a cabeça dos discípulos participantes nas cerimônias. O santuário é um lugar independente dentro do edifício do templo. Os raios de sol entram do alto por uma das janelas redondas no teto, iluminando os coloridos muros de outrora. No lugar mais profundo e escuro do templo está o santuário onde se encontrava o Naos, a capela de granito que continha a imagem de Horus, símbolo do renascimento espiritual, da maestria, do momento em que o homem se transforma em super-homem. Este momento é representado pelo nascimento de Horus. Aqui, do outro lado do santuário, encontram-se cenas talhadas que fazem referência ao momento da iluminação. A compreensão leva o pêndulo ao centro, transformando o homem em um ser justo, respeitoso, que aceita a perfeição de qualquer situação, mesmo as mais difíceis e dolorosas, pois produzem compreensão em quem as vive.
o mal se converte em bom, o bom em justo e, por último, o justo em sábio. Nesse momento, chega a iluminação representada por Horus, quando se renasce a partir do espírito, terminando a onda de reencarnações desta escala do universo para continuar o caminho do aperfeiçoamento numa hierarquia mais elevada. O homem que nasce na carne, renasce no espírito. Assim termina sua transformação da animalidade original à espiritualidade eterna, de sua consciência temporária à consciência permanente, da mortalidade à imortalidade. O amor permanente em pensamento, palavra e obra, fruto destes entendimentos, faz com que o ego desapareça para sempre, e com ele, o ciclo de reencarnações. Em volta do santuário, encontra-se uma série de capelas dedicadas às forças e princípios fundamentais que intervêm no processo evolutivo da consciência. Osíris tinha uma capela que era acessível ao povo que não podia entrar no templo. Pelos baixos relevos que enfeitavam o muro externo, era possível aproximar-se e colocar suas oferendas em um lugar próximo. Khonsu tem outra capela. É o filho de Mut, a característica feminina do Deus único, e de Amon-Ra, a característica masculina. Sua união cria a consciência do homem. Khonsu é o nome que davam a uma consciência recém-nascida quando começa o seu percurso evolutivo. Amon-Ra, o Deus criador da consciência, tem uma capela com informações sobre o processo evolutivo, e as 9 forças fundamentais têm outra. A capela central é dedicada a Horus. Em seus muros, encontra-se o conhecimento adquirido sobre o significado da iluminação como o momento final desta escala na realidade. A este templo chegaram os iniciados no 4º nível de consciência. Outros poucos alcançaram o 5º nível, o chamado tempo dos Sahu. Aqui receberam informações sobre a meta do caminho de reencarnações e compreenderam o significado da neutralidade. Depois, seguiram em seu caminho de aperfeiçoamento. Embarcaram pelo rio para chegar a Karnak, o templo da consciência do homem, onde buscariam a sabedoria através da arte, do conhecimento de seu inconsciente, ao reviver sua corrente de reencarnações. Foram vibrando em amor, certos de que, como todos os homens, algum dia renasceriam espiritualmente e chegariam à iluminação, abrindo a porta para a escala seguinte do universo.